Bom dia, você está aqui no meu espaço de mentoria e saberes, um espaço preparado para você aprender e ser também mentoriado. Eu quero te oferecer 2 cursos extraordinários que você não pode perder. O primeiro é o de Hermenêutica Filosófica, um curso preparado para você ter um desenvolvimento de conhecimento hermenêutico no que tange à filosofia, a proposta da filosofia para a interpretação do ser, do pensamento e do ter. Um curso extraordinário dentro da ótica e da proposta de Hans Gadamer, Paul Ricoeur e de outros grandes teóricos como Schleiermacher, Wilhelm Tilden, Heidegger, Hegel, Habermas, Merleau-Ponty, Giambattino e tantos outros que iremos trabalhar. Venha fazer este curso, entre em contato comigo pelo 62981091777, 62981091777. O número está aí no banner e você pode anotar. O outro é de oratória e retórica, na perspectiva e proposta da neurolinguística. Venha fazer este curso também, porque te ajudará muito no poder da comunicação. Este é um curso também extraordinário que eu estou oferecendo, e esse entra em contato comigo para ter mais informações pelo 62981091777. Hoje, vou falar aqui para vocês, vou estar aqui abordando sobre um tema que eu considero de grande relevância, que é, no caso, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e o multidisciplinar. Interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e o multidisciplinar. 3 temas que fazem parte de uma educação de sucesso, de uma pedagogia contemporânea, de uma pedagogia que visa o novo, uma pedagogia que visa o novo. E aí, quando eu trabalho nessa proposta, nessa perspectiva, a complexidade do mundo e da própria cultura, ela exige análises mais integradas. E qualquer acontecimento humano, ele apresenta diversas dimensões, uma vez até que a própria realidade ela é multifacetada. Então, a compreensão de qualquer que seja o fenômeno social, ele vai requerer que se leve sempre em consideração as informações relativas a todas essas dimensões, a todas essas propostas, a todas essas articulações. E é importante considerar até que, nesse sentido, nós vemos surgir o paradigma cartesiano, porque o paradigma cartesiano ele mostrou-se bastante adequado até para nos construir algumas questões e visões da tratativa de objetos simples que proporcionam uma simbiose entre a ciência e a própria técnica, vindo atender, assim, o que é as demandas da industrialização, tá? E dessa maneira que se abre o caminho até para uma fragmentação do conhecimento, para uma proposta em que as indústrias trabalham com a urgência de que são de contexto objetivo e específicos para os processos também da produção de comercialização. Então, nesse aspecto, nesse sentido, que nós começamos a trabalhar com uma ótica muito mais ampla, porque a tendência da disciplinarização, a tendência que nos encaminha para pensar a disciplina, a disciplinarização, que vai nos levar ao interdisciplinar, ao transdisciplinar e à multidisciplinaridade, vai ter uma consideração de um mundo de trabalho, um mundo de aplicabilidade, um mundo que é estimulado até pela necessidade de uma formação que é especializada, uma formação que é voltada para uma área distinta, que esta área necessita você ter uma especialização, seja ela lato sensu, seja ela estrito sensu. Então, nesse modelo, partindo até para um princípio taylorista, fordista, nós vamos ver que
a natureza desses processos que são técnicos, que são rígidos, que são padronizados, que até muitas vezes são sincronizados dentro de rotineiras e racionais propostas de trabalho, também são cronometradas de uma forma milimétrica, que são muitas vezes voltadas até para uma maximização da produção, até para uma maximização da produção, porque trabalhamos com uma redução de custos de mercadoria, com uma proposta de uma qualificação que executa tarefas que são propostas de uma habilidade, uma precisão e até de uma rapidez, tá? Então, dentro dessa ótica e dentro desse olhar, é que também nós vamos ver a própria crise do taylorismo fordista, iniciada nos anos 70, que vai trazer uma necessidade de uma reestruturação produtiva. E esse pós-taylorismo fordista que busca também uma nova forma de regulação. Por quê? Porque as novas formas de gerência, de contrato de trabalho, de aplicação do mercado humano, da própria pessoa, do ser humano dentro do mercado de trabalho, ela exige configurações das relações de trabalho que vão dar origem à própria globalização da economia e à própria reengenharia da produção, que são responsáveis até para um novo padrão de uma acumulação capitalista e também flexível. Então, essa crise dos anos 80 para 90, que representa e se torna uma falência até de um modelo de crescimento industrial, ela também produz uma produção de massa, ela também trabalha com um prenúncio de um crescimento industrial, ela também trabalha com a superação vinculada até à adoção de um novo paradigma tecnológico, organizacional, que vai visar esse novo perfil de qualificação de força, que se torna uma condição de um tipo de trabalho ou tipo de ação trabalhista que vai propor uma habilidade, uma capacidade, uma intelectualidade para possibilitar o cumprimento dessa ação, para o cumprimento dessa atividade, o cumprimento desse emprego de força humana, que hoje não é mais força bruta, mas força capacitada, força intelecta, força de um conhecimento, de um entendimento, de um saber definido. Então, as instituições educativas, elas trabalham de um princípio família, escola e outras, que estão vinculadas justamente a relações de produção, a uma revolução industrial, a uma escola que consolida um fator de uma instituição que visa a formação para o trabalho como uma dimensão técnica, como uma ação de uma capacitação e uma qualificação que tem uma política voltada para isso, partindo de uma formação cultural, uma formação ideológica, uma formação integral do indivíduo dentro das relações do trabalho, nas relações da profissionalidade, dentro do tempo, da eficiência, da aplicação do sujeito que serve, do sujeito que trabalha, do sujeito que atua em uma área distinta. Então, a multidisciplinariedade, ela parte de um esgotar-se de tentativas de trabalho que se tornam conjuntos pelos professores que estão em disciplinas em que cada um vai tratar de temas específicos que são comuns de uma própria ótica, aonde articulam de uma bibliografia que são técnicas de ensino e procedimentos de avaliação que caminham ou encaminham para uma multidisciplinaridade de pessoas que disciplinas vão propor através do currículo escolar, que vão estudar mãos juntas, caminhos juntos, propostas justas, para construir até uma justa posição de disciplinas que vão elencar uma formação continuada, uma formação ampla, global, para esse profissional. Então, de uma forma semelhante, é que a multidisciplinaridade, esse reflexo da multifuncionalidade, dessa insuficiência, muitas das vezes, que ocorre dos problemas que não são resolvidos pela falta de capacitação distinta e uma capacitação global, uma capacitação que enxerga de uma forma global, de uma forma mais ampla,
que supera essa fragmentação, essa desarticulação, que vai além do currículo escolar, que vai além da proposta metodológica, ela nos concede, então, uma visão que vai além até da própria interdisciplinariedade, que tem a sua origem na transformação dos modos de produzir ciência, de perceber a realidade, de desenvolver os aspectos políticos e administrativos do ensino, de trabalhar uma rigidez, uma artificialidade, uma falsa autonomia da disciplina, uma permissão de acompanhar as mudanças desse processo pedagógico, dessa produção de conhecimento novos, não é? De desenvolver uma ciência que está em relação com a tecnologia, que está em relação com todas as áreas do saber, tanto técnico como teórico, como prático, dentro de estruturas que são pedagógicas tradicionais, que muitas das vezes já se tornaram falidas e agora é preciso serem reinventadas, serem redistribuídas, reampliadas, e aí é que surge o interdisciplinar, e aí é que surge o transdisciplinar e que vai gerar também o multidisciplinar, numa relação de reciprocidade, de uma multiutilidade, de uma visão múltipla, de modelos de ensino, modelos de proposta educacional, de métodos que vão elencar uma visão de mundo muito mais ampla em todas as suas áreas e especificidades. Então, essa complexidade, essa consistência de uma discussão, de uma especialização que vai ir rompendo as barreiras, indo romper os paradigmas, é que preciso se ver e se aplicar dentro do espaço didático, pedagógico e educativo. Uma unidade que gera a multiplicidade. É o objetivo da interdisciplinaridade. Não é o de diminuir ou de retirar essa especificidade das ciências, das disciplinas, mas de possibilitar elos comuns no intercâmbio entre o conhecimento e a realidade. E aí nós vamos ter a continuidade e a descontinuidade, quer dizer que o conhecimento científico é descontínuo e é afirmar que ele progride de fato em fato e de aspecto em aspecto, e que ele promove uma ciência que descreve, analisa e explica os fenômenos de modo isolado e de um modo discursivo, teórico, e de teorias que caracterizam uma continuidade e até uma universalidade. E aí nós vamos ver também a complexidade que gera a emergência, partindo do princípio de complexidade, que anda junto com a emergência e nos remete a outra complexidade, porque é um conceito que procura expressar as múltiplas faces da realidade. Então, é dentro desse olhar, dentro dessa ótica, que é preciso prismar, que é preciso focar ações didático-pedagógicas que gerem produção de conhecimentos novos, sistematização de conhecimentos produzidos, intervenção de olhar profissional, técnico, teórico, elaboração de programas de ensino que visem o outro com as realidades ideológicas do outro, realização de projetos de pesquisa, níveis de troca de conceitos que vão além do ser e além do ter, entre duas ou mais disciplinas, ou entre uma série de propostas, de visões e propostas didático-pedagógicas e metodológicas. Um teórico entre as disciplinas, entre os cursos, entre as áreas do saber, um intercâmbio metodológico entre cada um dos métodos que são aplicados para cada uma das disciplinas, sejam elas áreas humanas ou áreas exatas, transferência de conhecimento de uma área para outra área num diálogo entre as áreas que possibilitam uma conexão mais ampla de uma verdadeira interdisciplinaridade que permite resultados novos, que permite uma aproximação externa e externa de pesquisadores, extrema, externa, de pesquisadores que não vê só o interno, mas vê o externo e parte para o global a partir de uma busca pelo novo. E nesse novo um contexto epistêmico, e nesse novo um despontar de uma produção discursiva, e nesse novo uma comunicação horizontalizada, e nesse novo
um romper da hierarquia entre os saberes disciplinares que estão dentro de uma proposta transdisciplinar, de uma transdisciplinaridade. E essa transdisciplinaridade, numa busca atual de um novo paradigma para nos conduzir às ciências da educação, para nos conduzir ao novo começo, para nos conceder uma nova possibilidade, uma teoria da complexidade, uma teoria do holismo complexo, uma teoria da totalidade anunciada, do esgotar da soma das partes, do constituir de um novo patamar do saber. E aí, dentro dessa histórica realidade, que é preciso romper alguns paradigmas, é preciso acolher as diferenças, é preciso acolher as visões que são divergentes, a direção de uma equidade que aceita novos autores, novos protagonistas, novos sujeitos, novos vieses de projetos educacionais. É preciso ir aonde não se vai. É preciso pensar aonde não se pensa. É preciso aplicar aonde não se aplica. E é preciso considerar o que é contraventório e o que é contraditório. Obrigado a todos.